grande problema, permitam-me só uma informação, o grande problema é por isso que nós vamos votar a reforma política por tema. Eu vou consultar os líderes para pautar para a próxima semana o financiamento de campanha. E aí todas as matérias que nós tivermos com relação ao financiamento de campanha, elas serão apreciadas. O grande problema é que nós não podemos deixar de votar desincompatibilização, porque há uma possibilidade de lá adiante nós acabarmos com a reeleição. Nós não podemos deixar de votar uma coisa em função de uma expectativa de mudança posterior. É isso que dificulta e tira a lógica do andamento da reforma política. Senador Telmário, com a palavra a você. Olha, primeiro quero parabenizar por essa decisão. Mas veja você, se a gente entrarmos com uma proposição já tirando a reeleição e o financiamento, Vossa Excelência começa a criar uma espinha dorsal para a grande reforma. Dá de fazer junto. Nós vamos pautar, eu vou conversar com os líderes, evidentemente, e nós vamos pautar para terça-feira o financiamento de campanha e vamos apreciar todas as matérias que estiverem tramitando com relação a financiamento de campanha. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de manifestar o meu voto favorável ao fim das coligações nas eleições proporcionais. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista, porque força a aproximação maior dos partidos com suas bases eleitorais e, na prática, acaba-se com o engodo de votar num deputado e eleger outro. Portanto, essa é uma demanda da sociedade e é uma demanda, é um consenso quase que total aqui nessa casa. Portanto, o meu voto é favorável ao fim das coligações proporcionais. Senador Ricardo Ferraz, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, ao me manifestar evidentemente favorável a esta proposta que Vossa Excelência encaminha e que seguramente recebe o acolhimento de unanimidade ou grande parte dos senadores, porque vai corrigir uma deformação histórica do sistema político brasileiro. Então, estarei votando favoravelmente. Mas eu quero indagar a Vossa Excelência, a título de esclarecimento. Vossa Excelência, além de presidir o Senado, preside o Congresso Nacional. Nós estamos diante de um desafio, que é não frustrar a sociedade brasileira diante das expectativas que nós estamos gerando, que agora a reforma política vai, pelo menos os pontos que são centrais e que são estratégicos para que o sistema político brasileiro possa ser aperfeiçoado. A indagação que faço a Vossa Excelência é que tipo de entendimento está sendo construído com a Câmara para que essas matérias que nós estamos votando aqui será levado de direito à sua finalização e nós possamos, de fato, ter o sistema político revisado. É a indagação que faço a Vossa Excelência para a necessidade de nós construirmos esse ambiente com a Câmara, até porque nós temos aqui inúmeras matérias que nós já votamos, matérias polêmicas, e que naturalmente a Câmara não vota, e ao não votar, no lugar de surpreender, nós estaremos frustrando a sociedade. É a indagação que faço a Vossa Excelência. Eu queria dizer ao senador Ricardo Ferraz e ao plenário que eu concordo em gênero, número e grau, que nós façamos um esforço de conversação com a Câmara dos Deputados, quando eu digo nós, todos nós, para que nós pudéssemos ter, com relação à reforma política, uma espécie de pauta expressa, que ela pudesse, em sendo votada na Câmara, ter a sua apreciação concluída aqui no Senado. E vice-versa, em sendo votada no Senado, ela igualmente pudesse caminhar na Câmara. Porque se não houver essa mínima convergência, né, como uma casa é complementar com relação à outra, nós teremos dificuldade na conclusão da própria avaliação de cada tema da matéria. Eu me coloco à disposição do senador Ricardo para nós conversarmos um pouco como é que, da melhor forma, nós encaminharemos essa questão. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o senador Garibaldi. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente.
Senhor presidente, com a convicção de que os últimos serão os primeiros, como diz o Evangelho, eu acho que nós estamos diante de um dilema. Ou nós votamos favoravelmente a proposições como essa, ou os partidos continuarão a se desgastar perante a opinião pública. O que é que se exige hoje dos partidos? É que eles tenham nitidez, é que eles possam cumprir um programa partidário. Se nós indagarmos ao cidadão qual é o programa partidário do PMDB, ele vai dizer que não sabe de nenhuma proposta efetiva do programa partidário do nosso partido. A mesma coisa acontece com os outros partidos. Senhor presidente, essa proibição de coligação proporcional pode nos dar aquilo que nós precisamos que os partidos tenham: identidade. Nós precisamos que os partidos tenham nitidez programática, que possam se identificar com o eleitorado. Hoje, a coisa que mais se diz no Brasil é que se vota nas pessoas, se vota nos candidatos e não se vota nos partidos. Senhores e senhoras senadoras, qual é a democracia que se faz sem que os partidos tenham preponderância no voto do cidadão? Então, eu acho que nós devemos votar sim, nós devemos cumprir o nosso dever, não sejamos pragmáticos, porque o pragmatismo há de nos dizer que na Câmara dos Deputados os partidos, os pequenos partidos, não permitirão que matérias como essa sejam aprovadas. Entre o pragmatismo e votar pelo futuro político do Brasil, sem as ameaças que ele tem hoje, eu prefiro votar por um futuro melhor para a democracia e, consequentemente, para os partidos do Brasil. Por isso mesmo, o meu voto é sim. Senador Hélio José. Com muito... E senador Zé Serra em seguida. Presidente, é com muito prazer que venho aqui pronunciar, dizer que é um grande passo que estamos dando hoje, o fim dessa coligação partidária para as eleições proporcionais. Parabenizá-lo pela essa atitude corajosa, de vanguarda, de colocar em votação assuntos tão importantes quanto esse. Eu acho que essa posição que o senhor aqui manifestou, de na próxima terça-feira está colocando aqui o debate sobre financiamento de campanha, é um grande passo, uma sinalização para o país, que o Congresso Nacional está atento, está vigilante, está votando, está discutindo temas importantes para o nosso país. Então, quero me manifestar aqui que o nosso partido, que é o PSD, igual o nosso líder já colocou, estamos favoráveis ao fim das coligações partidárias. Achamos que temos que ter um mandato de 5 anos, tá certo? A coincidência das eleições, devemos fortalecer os partidos. Aí me solidarizo aqui com as posições que foram colocadas aqui pelo nosso colega senador Garibaldi e pelos encaminhamentos que estão sendo feitos nessa casa. Eu acho que estamos dando uns passos importantes e quero dizer que é muito importante essas atitudes que Vossa Excelência tem tomado para o nosso país e para o nosso Congresso. Muito obrigado, presidente. Senador José Serra. Senhor presidente, brevemente, queria manifestar o meu apoio ao projeto, o meu voto sim ao fim das coligações proporcionais e chamar a atenção para 2 outros aspectos que estão ou devem ser postos em discussão. Primeiro,
eu vejo com simpatia a proposta que abre a possibilidade de organização de federação de partidos, que interessa aos partidos menores. Mas seria algo diferente do que são hoje as coligações, tal como funcionam nas eleições. Um segundo aspecto, senhor presidente, é referente à coligação para eleições majoritárias. Eu creio que esta Casa tinha o dever de reconsiderar essa questão. Houve uma proposta, um projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, que não foi adiante, que eu inclusive pedi ao senador que reapresentasse, que estabelece liberdade para a coligação nas eleições majoritárias, mas que o tempo de televisão seja contado apenas em função do tempo do candidato titular, majoritário, e do vice, senhor presidente. Porque no Brasil, o fato é que tempo de televisão agora virou mercadoria de comércio nas eleições. Nós temos um mercado persa com o tempo de televisões. O senador Eunício sabe disso. Todos aqui já viveram ou observaram essa situação. Eu creio que a recolocação desse projeto ataca essa questão, que exija que tenha o tempo o candidato majoritário do seu partido e do vice, e pode fazer coligação mais amplamente. Esse seria um fator de saneamento preventivo da vida pública brasileira, porque esse fator, comércio de tempo eleitoral, que está se fazendo tão presente, vai criar problemas gravíssimos para nós no futuro. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senadora Ana Amélia, antes de proclamarmos o resultado, com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria, claro, votei a favor também, o voto está lá sim. Não há dúvida, os argumentos todos foram muito claros a respeito da relevância dessa matéria. Um passo importante no conjunto da reforma eleitoral que precisa ser complementado, e Vossa Excelência tomou a iniciativa de incluir na pauta da próxima semana. Eu gostaria, já que está sendo concluído o processo de votação dessa emenda constitucional, presidente Renan Calheiros, havendo possibilidade, já que as próximas votações incluídas na pauta serão nominais, porque para votação de autoridades, de votar o projeto de decreto legislativo 124 de 2013, já apreciado favoravelmente pela CCJ, de autoria do senador Blairo Maggi, e que trata de uma questão que foi muito discutida no Congresso Nacional, de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito 429, de dezembro de 2012, que obriga a registro de tratores e máquinas agrícolas. Essa matéria é uma matéria que não depende de votação nominal, uma matéria já conhecida dos senadores e das senadoras. A propósito, na sexta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária estará debatendo esse tema em Não Me Toque, na Expo Direto, à tarde, no ciclo de debate. Então, seria o conjunto de coisas já para levar como iniciativa do Senado Federal apoiar esse projeto de decreto legislativo. A inversão da pauta seria importante porque não requer aí discussão ou não requer votação nominal. Muito obrigada, senhor presidente. Sim, 61, não 7, 2 abstenções. Está, portanto, aprovada a proposta de emenda à Constituição número